Hoje é o último sermão de uma série que a gente fez em Eclesiastes. Hoje nós concluímos essa série de exposições. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, diz o seguinte, a palavra do Senhor. De tudo o que se tem ouvido, a suma ou a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, e porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, e porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós começamos há muitos domingos a expor o livro de Eclesiastes. Esse livro nos trouxe uma série de questionamentos que nós mesmos nos fazemos. E ele procurou trazer respostas a estes questionamentos. O principal deles é sobre que proveito nós temos nessa vida tão cheia de dificuldades, de aflições, de tristezas. Que proveito nós temos? Como viver de uma forma que vale a pena? Como chegar na velhice, no último dos nossos dias, olhar para trás, satisfeito, e dizer: eu vivi bem. Todos estão atrás da felicidade. Todos estão atrás de realização. Desde os mais jovens, têm sonhos, têm planos, projetos para o futuro. E todos respondem, de alguma maneira, à pergunta: como eu posso ser feliz? Não se engane, você também responde essa pergunta de alguma maneira. Como você pode ser feliz? Quando você será feliz? Você é feliz? E aí talvez a sua resposta caminhe muito para um desses caminhos. Bom, eu tenho muitos problemas, mas se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, ou se eu não tivesse dívidas, eu seria feliz. Se eu tivesse a minha casa própria, eu seria feliz. Se eu mudasse de emprego e fosse para a profissão que eu amo, então eu seria feliz. Se eu tivesse uma família melhor, uma família que eu sonhei, eu seria feliz. Ah, se eu me casar, então, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Ah, quando eu realizar grandes coisas, fizer a diferença no mundo, eu serei feliz. Qual é a sua resposta para essa pergunta? Qual é a sua resposta? O que me faz feliz? E quando eu vou entender que eu vivo, que eu estou vivendo a vida feliz que eu imaginava? Porque a vida das pessoas é construída em cima do caminho que elas entendem ser o caminho para a felicidade. E se você observar tudo que você tem feito, com tudo que você tem se preocupado, tudo que tem tomado a sua mente, afligido o seu coração, tudo isso é porque você entende estar nessas coisas a sua felicidade. Então, se o que aflige o seu coração, se o que toma o seu coração é preocupação a respeito do emprego dos seus filhos, então você entende que quando eles estiverem estáveis financeiramente, então você estará feliz, satisfeito. Ó, Deus pode até me levar quando isso acontecer.
Aquilo que toma o seu coração. Aquilo que te motiva a fazer as coisas. Aquilo que te move a fazer as coisas. O que é que te move a levantar todo dia de manhã? A ir trabalhar? A fazer tudo o que você faz? A tratar a sua família da maneira como você trata? A conduzir a sua casa da maneira como você conduz? Tudo isso é a sua forma de tentar ser feliz. E o que o sábio aqui ele vai procurar fazer é justamente isso. Ele vai seguir por todos esses caminhos para dizer para a gente, é lá que a felicidade está? É lá que a vida que vale a pena ser vivida é encontrada? E ele faz isso, e a gente viu ele fazer isso no começo do livro. Então, primeiro, ele foi atrás de riquezas. Quem escreveu isso aqui é Salomão, foi o homem mais rico de seu tempo, e talvez, não se pode contar, mas talvez de todos os tempos. Um homem muito poderoso, com muito dinheiro. E ele vai dizer lá, logo no começo do livro, isso é vaidade, isso não é nada, isso é um vazio só. Isso é vapor. Você acha que tem alguma coisa ali, é uma miragem. A felicidade não está aqui. Então Salomão já deixou claro. E muitos hoje vivem em função do dinheiro. O dinheiro é o que te move. O dinheiro é o que te faz levantar da cama de manhã. E você pensa que você precisa de mais dinheiro. E aí quando você tem mais dinheiro, você precisa de mais dinheiro. E vai vivendo atrás do dinheiro. E tudo que você faz é para ganhar mais dinheiro. E o dinheiro então se torna essa resposta da sua vida a essa questão. Salomão teve mais dinheiro que todo mundo teve. E ele disse, não é aqui que está a resposta. Não é aqui que a vida que vale a pena ser vivida está. E se você for seguir por esse mesmo caminho, pode ser até que você consiga, que você alcance. O seu sonho é ter uma profissão, você ser um desenvolvedor de um aplicativo, os adolescentes aí. Os pais querem que os filhos sejam médicos e doutores e tenham sucesso e pode ser que eles alcancem tudo isso, ganhem muito dinheiro, fiquem milionários. Criem um canal no YouTube, o canal faz muito sucesso e você não precisa mais nem trabalhar, porque o dinheiro que você ganhou, o seu filho ganhou por você, já foi suficiente para te garantir uma vida de muitos prazeres, muito regalada. Você vai perceber que a felicidade não está ali. Basta você olhar para os ricos de hoje. Veja quantos estão afundados em drogas, em depressões. O dinheiro não traz essa felicidade. Mas ele tem esse poder de moldar a nossa percepção, moldar a maneira como a gente vive atrás de mais dinheiro. E Salomão já disse, não está aqui. Outra resposta que as pessoas dão deixa eu viver a vida ao máximo. Eu quero viver no limite. Eu quero fazer tudo que eu tiver vontade de fazer. Eu quero ir atrás de todos os prazeres que a vida pode dar. E esses são sonhos de muitos jovens e até alguns adultos. Vou atrás de todos os meus sonhos. Vou viver dos prazeres. Não vou negar nada que meus olhos desejarem. E Salomão foi atrás disso. Por experiência própria, ele diz, não está ali. Não adianta. Você não vai encontrar ali a felicidade, a vida que vale a pena ser vivida. E aí Salomão, então, se volta para os estudos e para a sabedoria. Não, quando eu for um intelectual, quando eu souber muito, quando eu tiver aprendido muito, e eu for superior em conhecimento e sabedoria do que todos os outros, então eu serei feliz. E ele diz, também isso é vaidade. Também isso é ilusão. Você pode estudar a sua vida inteira. Você pode se assoberbar achando que você sabe mais do que todo mundo. Mas não está aí a resposta para a vida que vale a pena ser vivida, para a vida feliz. Então você vai se voltar para grandes realizações. Não, então o que importa é eu fazer algo que deixe uma marca. Eu fazer a diferença no mundo. Então eu estou aqui para fazer a diferença no mundo. Então eu vou tentar fazer a diferença no mundo. Vou escrever um livro, vou ter um filho, vou plantar uma árvore, vou criar alguma coisa nova, vou fazer obras de caridade, vou fazer missões, vou viajar lá para os países em guerra para fazer serviços comunitários.
e vai tentar deixar a sua marca no mundo, fazer grandes realizações. E Salomão foi por esse caminho. Ele fez grandes coisas, realizou grandes coisas, construiu palácios, plantou jardins, construiu um país com sabedoria e fez grandes realizações, deixou sua marca. E ele falou: isso também é ilusão, isso também é vaidade, o caminho não é por aí. E aí ele vai colocando uma série de questões que vão desafiando essa noção de que nós somos capazes de encontrar felicidade nessas coisas. A primeira coisa que ele coloca é a realidade da morte. Então você busca por tudo isso, mas a morte está aí, batendo as portas. E depois que você morre, você não leva nada do que você conquistou, você não carrega o seu dinheiro, e depois de alguns anos, depois da geração dos seus netos, o seu nome já terá sido esquecido. Quem aqui sabe o nome de todos os seus bisavós? Depois da geração dos seus netos, o seu nome terá sido esquecido. E não haverá memória de que você passou sobre a terra. E Salomão vai dizer: e alguma coisa vai mudar no mundo? Não. Tudo que acontece vai continuar sendo feito do mesmo jeito. E no seu trabalho lá, tudo que você fez e dedicou suor e sangue, dia após dia, para conquistar grandes coisas, depois que você morre, vai vir alguém e vai fazer a mesma coisa. E ninguém vai nem perceber que você passou por aqui. Então, ele coloca a realidade da morte como algo que frustra todos esses planos, todos esses projetos de grandeza, de eternidade. Ele vai falar que tudo isso é ilusão. Tudo isso é correr atrás do vento. E ele vai colocar uma série de questões. Ele coloca que, ao longo do livro, nós vimos isso, ao longo da exposição do livro, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor tem um tempo, tem um propósito em tudo. Que tudo está determinado por Deus e tudo está sob o controle de Deus. E às vezes nós lutamos contra isso e nós podemos até duvidar disso. Por quê? Por causa das aparentes injustiças que acontecem no mundo, e por causa de todo o sofrimento, e por causa de todas as dificuldades. Mas ainda assim, o Senhor está no controle de tudo e Ele tem um propósito em todas as coisas. E esse é o fluxo do argumento de Salomão, até ele chegar na grande conclusão de tudo, que é o texto que nós lemos. De tudo que se tem ouvido, de tudo isso que a gente conversou, qual é a resposta então? Como o homem vive uma vida feliz? Como o homem vive uma vida que é digna, que vale a pena ser vivida? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, e porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a regra de vida para o homem, para a mulher, para o ser humano, consiste em duas ordens, e aqui o sábio vai nos dar essas duas ordens. A primeira é: teme a Deus, a segunda é: guarda os seus mandamentos. E ele nos dá duas razões para isso. A primeira é porque isso é o dever de todo homem, e a segunda é porque Deus trará juízo, Deus julgará tudo aquilo que os homens fizerem. Então nós vamos entender aqui qual é a resposta de Salomão para a felicidade, para a vida que vale a pena ser vivida. Já que todo o resto é correr atrás do vento, que não adianta você correr atrás de todas essas coisas que eu mencionei até aqui, e que o sábio trabalhou, ensinou aqui para a gente. Então qual é a resposta? O que a gente deve fazer? Sentar, cruzar os braços e esperar a morte chegar? Não, a resposta é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Por dois motivos. Porque é o teu dever. E porque Deus trará a juízo todas as coisas que você fez, quer sejam boas, quer sejam más. Primeira ordem: teme a Deus. Aqui do versículo 13. Teme a Deus. O que significa temer a Deus? Que ordem é essa? Teme a Deus. A Bíblia usa muito esse termo.
E a maior parte das vezes em que esse termo é utilizado na Bíblia, na verdade ele está no negativo. Não temas. Jesus fala isso o tempo inteiro no seu ministério. Não temas isso, não temas aquilo, não temas pelo dia de amanhã, não temas o homem que pode matar o corpo. Não temas, não temas, não temas, não temas. Quando os discípulos se admiravam de algo que o Senhor estava fazendo, diz não temas. Quando algum anjo aparecia ou quando alguma aparição do próprio Senhor para os homens no Antigo Testamento, a palavra era não temas. Então, esse temas, ele tem esse conceito de ter medo mesmo. Medo. Não temas, ele tem essa ideia de ter medo. Mas também tem uma ideia, também pode ser traduzido como ter admiração ou reverenciar, honrar e respeitar. Então nós temos alguns textos que nos mostram isso. O primeiro está lá em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então aqui está falando para que vocês não tenham medo dos homens. Para que vocês não sejam constrangidos a fazer o que os homens mandam por medo deles, antes que você tema a Deus. Ou seja, ele está falando aqui para você antes agradar a Deus do que agradar aos homens, de outra maneira. Antes compete melhor agradar a Deus do que aos homens. Porque você não deve temer aquele que pode te punir, aquele que pode matar o seu corpo. Antes você deve temer aquele que pode lançar tanto o teu corpo quanto a tua alma no inferno. Então aqui tem esse conceito de ter medo. Salmo 128, 1, nós lemos na liturgia. Bem-aventurado ou feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Essa mesma sequência, essa mesma lógica. Bem-aventurado. Essa bem-aventurança é muito mais do que felicidade. É um estado de perfeita alegria, de realização plena. Feliz é esse homem. Bem-aventurado é esse homem. Ele é alvo da bênção, do favor de Deus. Aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então aqui já traz uma ideia de reconhecer quem Deus é. Temor tem a ver com você reconhecer a Deus, você reconhecer quem Ele é. Como você reconhece uma autoridade, como você teme diante de uma autoridade. Não por ela ser má, mas pelo poder que é investido aquela autoridade. Então você entrar na presença de uma pessoa qualquer é diferente de você entrar na presença de uma autoridade. Quer seja um homem bom, quer seja um homem mau. Há uma reverência, algo diferente ali. Então não é de qualquer jeito. Se hoje você tivesse que se apresentar a uma autoridade mundial estabelecida, algum presidente, algum diplomata, a maneira como você se porta, a maneira como você se apresenta, seria diferente. Por quê? Porque ali está uma autoridade. A maneira como você se dirige ao próximo é diferente da maneira como você se dirige, por exemplo, a um policial, quando ele está exercendo ali a função, o ofício dele de autoridade. Se um policial te manda parar o carro, você para. Se uma outra pessoa qualquer mandar parar o carro, você não tem essa obrigatoriedade. Se o policial manda, você para. Há esse reconhecimento da autoridade. Isso é o temor também. E Provérbios 8:13 nos dá uma definição. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, em reconhecer aquilo que quem Deus é, e aquilo que Deus aprova e o que Deus reprova, e odiar aquilo que Deus reprova. O temor do Senhor, Provérbios 8:13, consiste em odiar o mal. Então, temer a Deus tem esse aspecto de reconhecer a autoridade daquele com quem nós nos relacionamos. Reverenciar essa autoridade. Ter medo também da maneira como nós agimos. Ter medo no sentido de fazer aquilo que ele desaprova. Em cair no desagrado dele. Essa deve ser uma relação real com Deus. Temer ao Senhor tem a ver com levar Deus a sério. Temer ao Senhor tem a ver com levar Deus a sério.
E quantos aqui, quantos de nós não têm levado Deus a sério? Entendem Deus e a palavra de Deus como uma coisa trivial. Não dão atenção àquilo que Deus requer de nós. Não observam aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos instrui. Não se acha tão pecador assim. Não acha que precisa de Deus. E quantas vezes nós vivemos como quem não precisa de Deus? Confiando na força do nosso braço, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós não podemos fazer. Temer ao Senhor tem a ver com levar Deus a sério. E você tem levado Deus a sério? Com aquilo que você faz, no seu trabalho, nas decisões que você toma, na maneira como você se relaciona com a sua família. Você tem levado Deus a sério? Aquilo que Deus requer de ti, isso é o que te ocupa a mente e o coração quando você decide fazer algo? Ou, na verdade, você é guiado pelos seus desejos, você é guiado pela sua própria consciência, você faz o que você acha certo. Você vive conforme o seu coração te guiar. Se é assim que você vive, você não leva Deus a sério, você não está demonstrando temor ao Senhor, porque Deus é o Senhor criador de todas as coisas, aquele que detém todo o poder, todo o domínio em suas mãos, aquele que requer de você obediência, aquele que requer de você submissão, aquele que requer de você reverência. E se você vive uma vida que não reverencia a esse Deus e não reconhece a soberania, o poder, a santidade de Deus, então você deve ter medo de Deus. A Bíblia nos fala que aqueles que estão debaixo da ira do Senhor, ou seja, aqueles que não receberam pela fé o sacrifício de Cristo e juntamente com ele o perdão dos pecados, estão na posição de inimigos de Deus. E devem ter medo de Deus, porque essa é uma guerra que ninguém pode vencer. A guerra entre você e Deus. Se você não se submete a Deus, se você não reconhece a soberania de Deus, se você não se submete a isso, se você não teme ao Senhor, você está debaixo da ira de Deus na condição de inimigo de Deus. E você não é capaz de vencer essa batalha. Nas lutas humanas, países contra países, há alguma esperança de vitória, mesmo para o mais fraco. Basta você olhar aí a situação, Rússia, Ucrânia, há uma luta. Há esperança. Mas você já pensou que você pode estar em guerra com o próprio Deus? E aí a palavra vai nos dizer, não tema o homem que pode matar o corpo, antes tema aquele que pode matar o corpo e a alma e te lançar no inferno para a eternidade. Então reconheça quem é Deus, reconheça a sua santidade, odeie aquilo que Deus odeia, se submeta ao senhorio do Senhor. Isso é temer a Deus. Leve Deus a sério. Qualquer projeto de vida que você construir que não leva em consideração o que Deus requer de ti, qualquer projeto de vida que você quiser construir para você que não leve a sério o que Deus ordena, é um projeto fadado ao fracasso, que leva para a morte eterna. Então a resposta, a primeira parte da resposta de Salomão para a vida que vale a pena ser vivida, para a vida que você pode olhar para trás e falar, em muitas dificuldades, em muitas privações, eu vivi, fui fiel ao Senhor, temi ao Senhor. Isso vale mais a pena do que você falar que conquistou grandes coisas, que ganhou muito dinheiro, que viveu todos os prazeres que você poderia ter vivido. Porque todos esses caminhos são caminhos que desconsideram Deus, que não levam Deus a sério. Segundo lugar, guarde os seus mandamentos. Então, teme a Deus, de tudo que se tem ouvido teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor tem a ver com levar Deus a sério. Tem a ver com guardar essa palavra aqui. Guardar os mandamentos do Senhor tem a ver com viver a vida de acordo
com essa palavra. Não está dizendo aqui que você é salvo, que você vai merecer um lugarzinho no céu por suas boas ações. Você não vai poder, depois que você morrer e for a julgamento, e a gente vai falar disso daqui a pouco, chegar diante do tribunal do Senhor e falar: Senhor, eu mereço ir para o céu porque eu procurei viver minha vida guardando os seus mandamentos. Eu fui honesto, não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu respeitei e honrei meus pais e as autoridades que eram constituídas sobre mim, honrei ao Senhor, ia na igreja todo domingo, então eu acho que por esses motivos todos eu mereço entrar no céu. Você pode pensar, realmente, a pessoa merece, né? Ela é boa. Mas e todos os pecados que ela cometeu? E todas as vezes que ela transgrediu essa lei e estes mandamentos? E todas as vezes que ela não viveu de acordo com isso? Isso não pode ser simplesmente excluído, isso não pode ser simplesmente esquecido. Então, não é por meio das nossas boas ações que nós seremos salvos. Então, guardar os mandamentos do Senhor não quer dizer aqui que, se você não obedecer perfeitamente tudo que essa palavra diz, você nunca entrará no céu. De modo contrário, se você obedecer, então você entrará no céu. Não pode ser isso, porque é impossível para nós viver sem pecar. Mas o que essa palavra aqui vem nos ensinar é justamente o que Deus requer de nós, a lei de Deus. E isso vem nos mostrar o quanto nós somos pecadores. E o que essa palavra vem nos revelar, mostrar a nós, é a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado para que você pudesse ter os seus pecados perdoados. Para que você se submeta ao senhorio dele. E se submetendo ao senhorio dele, receba o perdão dos pecados. E viva então para agradá-lo. E essa vida para agradá-lo não significa que você vai cumprir perfeitamente isso, mas que é isso que vai guiar o seu caminho. Vai ser esse ali o meio-fio, a guia da rua que você vai seguir. Nem sempre você vai ser perfeito. Na verdade, você nunca vai ser perfeito. Você vai falhar. Mas aqueles que reconheceram isso, aqueles que vivem por meio dessa palavra, aqueles que receberam o perdão do Senhor, vão sempre buscar o perdão de Deus quando errar. O pecado, a falha, não vai ser o seu modo de vida. Você não vai buscar pecar para ser feliz. Na verdade, o pecado é um acidente, você vai se sentir mal com isso e você vai buscar agradar a Deus. Então esse é o papel da palavra de Deus. E por isso a palavra de Deus deve ser aquilo que guia os nossos passos, que guia a nossa vida. Se você vive uma vida que não leva essa palavra a sério, significa que você não leva Deus a sério. Que você não está nem aí para isso. E isso traz consequências. A primeira razão pela qual você deve temer a Deus, reverenciá-lo, respeitá-lo, se submeter a Ele, e guardar a sua palavra, se submeter a ela, viver de acordo com ela, se arrepender de acordo com os pecados que a palavra nos mostra que nós cometemos, e recorrer a Cristo para a nossa salvação, se você não vive de acordo com isso, você está descumprindo o seu dever fundamental de ser humano. Deus nos criou para a glória dele, para desfrutarmos ele para sempre. Deus criou Adão e Eva para viver numa relação íntima com ele. Depois que os homens pecaram, essa relação foi rompida. E Cristo vem então para restabelecer essa relação de você para com Deus. Mas será que você tem percebido isso? E será que as suas ações estão indo para o lado exatamente oposto? Será que você não está buscando viver o mais longe de Deus possível? Ainda que você esteja na igreja, será que as suas ações não mostram que você, na verdade, está correndo para o caminho oposto? E o que você quer fazer mesmo é seguir o seu próprio coração e não levar a sério o que a palavra requer de você? Você está descumprindo o seu dever fundamental. Aquilo que nos faz humanos plenos. E por que isso é a resposta de
Salomão para a vida feliz, para a vida que vale a pena ser vivida. Justamente porque, após o pecado, criou-se uma ruptura, há um rasgo, há um buraco em nós que nós procuramos preencher com todas essas coisas que eu já mencionei. Mas que não podem ser preenchidas por elas. É somente em Deus. Agostinho disse uma vez: nós fomos criados para ti, Senhor, e o nosso coração jamais descansará enquanto não repousar em ti. O problema é que a gente procura repousar em outras coisas. A gente procura preencher esse buraco com outras coisas e não com Deus. E por isso, nenhuma dessas coisas será suficiente para preencher esse vazio existencial, esse vazio que há no seu coração. No coração de cada homem há um buraco que só Deus pode preencher. Que é o buraco da ausência de Deus, rompida pelo pecado, mas que Jesus vem restabelecer. Por isso, quem encontra Cristo, encontra a alegria de viver, encontra grande felicidade, porque reconhece o quão pecador é e o quão digno de condenação é, mas recebe gratuitamente de Cristo a reconciliação com o Pai. E reconciliados com o Pai, nós temos, por meio do sacrifício de Cristo, da submissão a Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Aquele com quem nós estávamos em guerra, aquele do qual nós éramos inimigos, por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E agora podemos chamar Deus de nosso Pai. Se alguém aqui já não tem mais o Pai, aqueles que já perderam os seus pais, certamente agora devem pensar: que saudade, como eu gostaria de ter meu pai aqui. Nem que fosse para me chamar a atenção. Que saudade do meu pai. Por quê? Porque você sabe que com seu pai você pode contar. Você sabe a quem recorrer quando você está em dificuldade. Você sabe que o seu pai vai estar lá. Seus pais estarão lá. E o Senhor vai dizer que em Jesus Cristo nós recebemos esse privilégio de chamar a Deus de nosso Pai. Aquele que antes nós éramos inimigos, agora nos chama para sermos parte da sua família. E aqueles que se submetem a Cristo, que reconhecem seus pecados e que passam a viver de acordo com essa palavra, recebendo pela fé o sacrifício de Cristo, têm agora uma nova relação com Deus, uma relação de filhos. Os nossos pais terrenos não são perfeitos. E nós também não somos filhos perfeitos. Mas o nosso Pai Celestial, sim, Ele é perfeito. E Ele cuida de nós em cada detalhe. E tudo que Ele faz é pelo bem do seu povo. Por isso é o dever de todo homem cumprir essas coisas. Porque nós fomos criados para isso. Então, por isso é a resposta à vida que deve ser bem vivida. E a primeira razão que Salomão nos dá aqui, porque é o nosso dever, nós somos criados para isso. E sem isso, não se engane, você jamais encontrará felicidade. E o que te espera é uma vida de frustração, é uma vida de decepção, é uma vida de dificuldades até o fim, de tristezas e no fim, de condenação e morte eterna. E é isso que te aguarda, se você não reconhece essa verdade. E a segunda razão é justamente essa. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um dos argumentos que Salomão foi construindo ao longo do livro de Eclesiastes era esse. Bom, parece que o injusto prospera e o justo perece. Tudo vai bem para os ímpios e para os injustos e para os desonestos e para os ladrões e para os assassinos e para aqueles que buscam viver retamente. Parece que as coisas não estão dando certo. Só há injustiça no mundo. E todo mundo vai morrer e o mesmo vai acontecer com todo mundo. E morre o justo e morre o injusto. E todo mundo tem o mesmo destino. A conclusão é negativa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, ainda até aquelas que estão escondidas. O fato é que cada um de nós será julgado por Deus. Cada ação nossa. A palavra nos diz que cada palavra
frívola que saiu da nossa boca, cada palavra fútil que saiu da nossa boca é levada em consideração e Deus julgará. E se você não reconheceu e não recebeu pela fé aquilo que Deus mesmo provê para você como perdão dos pecados, que é você receber a Jesus Cristo como seu Senhor, o seu destino será a morte, será o inferno. O julgamento é uma realidade. Hebreus 9:27 diz que ao homem compete morrer uma vez só, e depois disso virá o juízo. Então esteja consciente, meu irmão, que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, nenhum de nós mais estará vivo. Daqui a muito pouco tempo, o tempo passa muito rápido. E o nosso nome já terá sido esquecido na terra, mas não no céu. Porque nós seremos julgados por tudo que nós fizemos. E isso deve nos trazer temor. Se você não teme o julgamento vindouro, você vive a vida de qualquer maneira. Mas se você vive reconhecendo que você será julgado, então o que você faz? Você vai buscar ali criar uma aparência de pessoa boa? Bom, você não vai conseguir enganar. Você pode enganar as pessoas. E as pessoas podem até pensar que você é bom. Mas você não vai conseguir enganar Deus. Porque Ele vai julgar até as coisas, até as obras que estiverem escondidas. Aquilo que ninguém sabe, mas que passa na sua mente, que passa no seu coração. Você será julgado por isso. E a consciência dessa realidade do julgamento deve ter que efeito sobre você? Reconhecimento do quão falho, do quão pecador você é. E reconhecimento do quanto você precisa, do quanto você depende de Cristo para a salvação, para uma vida que vale a pena ser vivida. Porque no fim das contas, nada do que você fizer nessa vida, e por mais que você conquiste coisas nessa vida, e por mais que você seja feliz, e não experimente dor, e não experimente tristeza, e você chegar no seu último dia, no seu último suspiro, sem Cristo, nada disso terá valido a pena, porque você passará uma eternidade em agonia e sofrimento longe de Deus. Escolheu viver longe de Deus, vai passar a eternidade longe de Deus, em agonia e sofrimento. Então, para uma vida que vale a pena ser vivida, não há outro caminho senão a submissão ao Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso Deus, e viver de acordo com a sua palavra, recebendo por fé aquilo que Ele nos dá, por meio da sua palavra, que é o perdão dos pecados em Cristo Jesus, crendo no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se submetendo plenamente a Ele. Porque ainda que você passe as maiores dificuldades nessa terra, ainda que você passe pelas maiores tristezas durante a sua vida, chegando lá no final, se você está com Cristo, então no julgamento, Cristo vai escrever lá em cima dos seus pecados, justificado. E você vai viver a eternidade, livre do pecado, livre da dor, livre da morte, em eterna alegria com Deus e com a igreja do Senhor no céu. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida com Cristo. Qualquer outra resposta que desconsidera o temor a Deus, que desconsidera a palavra de Deus, não vale a pena. Esteja consciente. Se é esse o caminho que você escolher para você, ele levará à morte e você está avisado. E as nossas mãos estarão limpas do seu sangue, porque nós proclamamos para você a justiça. Nós apresentamos para você a palavra. E naquele dia, no dia do julgamento, você não terá como se desculpar, porque você rejeitou o perdão e a salvação gratuita que foram oferecidas a você por meio da palavra de Cristo. Mas se por outro lado, você se submete ao Senhor, a sua vida vale a pena. Você tem paz com Deus. E em paz com Deus, o seu coração é alegre, mesmo diante de todas as dificuldades. Ele te ajuda, Ele te faz perseverar, Ele guia o teu caminho, Ele te sustenta na mão. Das mãos dEle você não será removido, não será retirado. E como Paulo mesmo nos diz, nada nesse mundo, nada na existência é capaz de nos separar do amor de Deus. E por fim, quando a morte vier, nós com alegria adentraremos os portões da eternidade com Cristo e viveremos eternamente com Deus. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Essa é a resposta para os questionamentos que Salomão colocou diante de nós nesse livro.
Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos faz refletir sobre verdades eternas. Nossa oração é para que essa palavra produza resultado no coração do teu povo. Primeiro, aqueles que não são crentes, não se submeteram ainda ao senhorio de Cristo, não receberam pela fé o perdão que só Jesus pode dar. Nós oramos para que o teu Espírito desperte estas pessoas, os seus corações, para que reconheçam quão pecadores são e o quanto dependem de ti, para que se rendam ao Senhor, para que recebam um novo nascimento, para que sejam adotados na tua família e possam te chamar de Pai. E naquele grande dia, que nos encontremos e nos abracemos e celebremos o fato de que eles reconheceram seus pecados, recorreram a Cristo Jesus e viveremos eternamente contigo. Então nossa oração é para que estes, Senhor, reconheçam isso, se arrependam e se submetam ao senhorio de Cristo. Nossa oração também, Senhor, é para que o coração daqueles que já se arrependeram, dos crentes aqui, seja reconfortado nisso. Conscientes de que estão em paz contigo. Conscientes de que não precisam procurar em outros lugares a felicidade, porque a felicidade já lhes foi entregue de graça e veio manchada de sangue. O sangue de Jesus Cristo, que purifica os nossos pecados e nos faz filhos do Senhor. E juntamente com isso nós recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais e a certeza de que seremos cuidados por Ti, sustentados por Ti e perseveraremos até o último momento de nossas vidas, até o nosso último suspiro, que é quando nós viveremos então eternamente contigo em alegria. Então que sejamos confortados, consolados, animados por isso e busquemos, Senhor, com mais diligência viver uma vida que te agrada, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, temendo ao Senhor, reverenciando, levando a sério quem é o Senhor, o que o Senhor requer de nós, deixando de lado a podridão do nosso coração, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, planos e resposta que nós damos à felicidade, mas que busquemos viver de acordo com a Tua palavra, guiados por ela. Que o Senhor desperte em nós o amor pela Tua palavra, o amor ao Senhor acima de todas as coisas, o amor ao nosso próximo, como a nós mesmos, o amor pela Tua palavra, pela Tua igreja, o amor por viver e andar contigo. Abençoa o Teu povo, dá uma semana abençoada e que a Tua palavra continue moldando e falando aos nossos corações. Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo que tivemos expondo todo esse livro, partes selecionadas desse livro, mas que nos trouxe uma ideia, um panorama e uma resposta aos questionamentos que Salomão nos coloca e que nós também fazemos, de como viver uma vida feliz, uma vida que vale a pena. E a resposta é com Cristo. Com Cristo. E em nome dele que nós oramos, te agradecendo. Amém e amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, vamos cantar ao Senhor em resposta a este sermão.